Estamos gravando já, tá? Então, como eu estava falando, né? Na aula de hoje a gente vai encerrar esse tópico de produção, né? Aqui estão os pontos que a gente já viu estão aqui em preto, tá? E o que a gente ainda precisa ver eu deixei em vermelho, tá? Então a gente já falou, né, de como descreve, né, um processo de produção, aquela ideia de descrever através de um vetor de produção líquida, que é uma ideia mais abstrata, mais genérica, mas nem sempre muito operacional, e a ideia de pensar uma empresa, simplificar um pouco nossa vida, imaginar que eu tenho uma empresa que produz um único produto, e nesse caso a gente pode falar, não, então ela vai produzir um produto empregando um vetor de insumos, né? Tanto do insumo 1, tanto do insumo 2, tanto do insumo 3 e assim por diante, né? A gente falou, bom, então a gente tem que falar o que é um plano de produção factível, o que não é. Um conceito importante que a gente vai usar hoje é o de função de produção, tá? Isso daqui aliás, a gente vai usar bastante ao longo do curso, né? Isoquantas, curvas isoquantas também, né? Nós falamos de algumas hipóteses, né, sobre que a gente faz sobre conjunto de produção, talvez que a gente vai recorrer mais, né, é a hipótese de free disposal, basicamente refletida em termos da função de produção. Ela diz, ó, minha função de produção não pode ser decrescente em relação ao emprego de cada um dos insumos. É uma hipótese, não necessariamente é verdadeira, mas é comum a gente adotar essa hipótese, né? Em termos de isoquanta, né, a hipótese free disposal implica que as curvas de isoquanta não podem ser positivamente inclinadas, elas têm inclinação zero, elas são verticais ou, o caso mais geral, elas têm inclinação negativa, né? E na aula passada nós falamos das medidas de produtividade, né? Produtividade marginal, produtividade média, e do conceito de taxa técnica de substituição. A gente viu que a taxa técnica de substituição é o análogo na teoria do consumidor, né, a taxa marginal de substituição, e que da mesma maneira que na teoria do consumidor a taxa marginal de substituição é uma razão entre utilidades marginais, na teoria da produção a taxa técnica de substituição é uma razão entre produtividades marginais. Então isso, de alguma maneira, vocês devem estar familiarizados com a matemática, né, atrás do conceito, por isso a gente nem se estendeu demais, mas a gente viu alguns exemplos, né? Eu mostrei a função Cobb-Douglas, função CES, enfim. E o que eu vou falar nessa aula, então, é introduzir o mais importante aqui, né? É esse conceito de rendimentos de escala, tá? Que vai ter desdobramento quando a gente estiver falando em função de produção, condições para que eu tenha equilíbrio de uma empresa em concorrência perfeita e assim por diante. E depois eu vou comentar uma distinção que a gente costumeiramente faz nos modelos microeconômicos, que é entre curto e longo prazo, e falar de uma chamada lei dos rendimentos marginais decrescentes. Tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente. Eu vou deixar mudo o meu WhatsApp, que ele tá pitando aqui, né? Vocês não querem ver isso, né? Bom, então, retornando aqui, tá? Então esse aqui é o objetivo, tá? E eu vou começar falando de rendimentos de escala, que é onde a gente vai perder mais tempo. A gente vai ver o que é. Vou definir rendimentos de escala, relacionar com os conceitos de produtividade marginal, produtividade média. E eu vou falar alguma coisa a mais do que vocês vão ver no livro do Varian, tá? E mesmo no livro do Nicholson, tá? Então, assim, tem algo tem um diferencial aqui em relação aos manuais, tá? Bom, então vamos lá, né? Eu já comecei aqui a escrever para ganhar um pouquinho de tempo, né? A parte que era mais escrever texto aqui. Tá? Então, primeiro eu vou usar essa terminologia, tá? Se uma empresa ela multiplica o emprego de todos os seus fatores de produção, né, por uma constante alfa, né? Um número real alfa, tá? Que tem que ser maior do que zero, nós vamos dizer que ela alterou sua escala de produção pelo fator alfa, tá? Então, quando eu disser aqui, ó, uma empresa alterou sua escala de produção, quer dizer que ela multiplicou o emprego de todos os seus fatores de produção pela mesma constante. Por exemplo, ela dobrou o emprego de todos os seus fatores de produção, eu vou dizer ela dobrou sua escala de produção. Tá? Ela reduziu pela metade, né, o emprego de seus fatores de produção, eu vou dizer que ela reduziu pela metade sua escala de produção. Tá? Vou usar essa linguagem. Tá? E definido isso, tá? Deixa eu definir agora o que a gente vai entender por rendimentos constantes, crescentes e decrescentes de escala. Então, se a função de produção de uma empresa for f de x, né? X aqui é um vetor, né? Quer dizer, quando eu estou escrevendo aqui f de x, eu quero dizer f
de x1, x2, né? E tantos argumentos quanto sejam os insumos dessa empresa, né? Vamos supor que sejam M insumos, tá? Então, vocês já devem estar acostumados também, né? Eu estou usando aqui nessas notas, né, para destacar bem o que é um vetor, eu estou usando um tipo mais gordinho, mais em negrito, né? E estou colocando em cor de laranja, tá? Normalmente em material assim, tipografado, alguns autores colocam só em itálico como um escalar, então não separam que é vetor de escalar, né? E o Varian, quando ele usa essa notação, ele põe em negrito, que eu gosto, né? Eu gosto de separar o que é vetor do que é escalar, tá? Enfim, então eu procuro ser consistente com isso, embora às vezes possa errar aqui, né? Mas enfim. Bom, então, se essa daqui é a minha função de produção, tá? E eu vou dizer o seguinte, e eu vou calcular ela em um ponto x qualquer, né? Num vetor de empregos específico de fator de produção, e vamos considerar um valor real positivo alfa qualquer, tá? Mas também definido, né? Então eu vou dizer que em relação, né, a esse vetor de empregos de insumo, dado que eu estou empregando agora, em relação a esse fator de escala, tá? A minha empresa ou a minha função de produção, ela apresenta, né, rendimentos constantes de escala, caso eu perceba o seguinte, f de alfa x, tá? Deixa eu pegar aqui o x em negrito e laranja, né? O que é isso aqui? Só eu vou fazer isso uma vez, depois espero que vocês se acostumem com a notação que eu estou usando. Tá? Que é f de alfa x é igual... Tá? Professor, Oi, o senhor vai gravar a aula? eu estou gravando. Mas eu Tá não tô, gravando? eu não tô gravando pelo Meet, tá? Eu tô gravando aqui pelo meu gravador que eu sentia mais seguro, tá? Ele não tá gravando pelo Google Meet, mas eu passo para vocês depois, tá? A aula gravada. Ah, tá bom. Tá Muito bom? obrigada. Não tem de que, Desculpa. imagina. Professor, Oi. essa aula não foi disponibilizada em forma de vídeo, que nem as outras não, né? Não, como eu falei no começo da aula, né? Eu não, como eu não gravei a tempo, eu tô dando ela ao vivo, né? Depois eu vou disponibilizar para vocês. Ok? Entendi, muito obrigado. Nada. Então, f de alfa x em laranja, né? Eu quero dizer que é f de alfa que multiplica x1, alfa que multiplica x2, né? E assim por diante, né? Até alfa que multiplica xn, ok? E passo para vocês também essas notas, né? Como eu fiz com as outras aulas, tá? Então, eu vou dizer que ela vai ter rendimentos constantes de escala, tá? Se quando eu multiplico então todo o emprego dos meus insumos, tá? O que eu obtenho de produto é alfa f, né? Do meu emprego de insumos, né? Do meu emprego do vetor x, tá? Cadê aqui meu? Ou se vocês quiserem, né, deixar a notação mais aberta, eu vou fazer isso agora. Eu vou usar essa notação abreviada, né, vetorial, simplesmente porque ela ocupa menos espaço, tá? Mas vocês fiquem, então é só para vocês se acostumarem, mas não tem muita diferença também, né? Então é a mesma coisa que eu estou escrevendo aqui embaixo, né? Alfa f de alfa vezes f de x1 x2 até xn. Tá? Escrever dessa forma ou dessa forma, tá? É dizer a mesma coisa, né? Então, basicamente, eu tenho rendimentos constantes de escala se eu observar o seguinte, olha, por exemplo, vamos supor que eu tenha um emprego inicial de fatores e em relação ao fator de escala 2, a minha função de produção vai apresentar rendimentos constantes de escala. Se ocorrer que quando eu dobrar o emprego de todos os meus insumos, o valor do meu produto dobra, tá? Isso pode acontecer em um caso particular, né? Eu estou fazendo um emprego específico de insumos de produção, eu dobro exatamente esse emprego específico e coincide que exatamente para aquele emprego inicial e exatamente para o fato que eu dobrei o emprego de todos os insumos,
o meu produto dobrou, né? Não necessariamente isso repete em todos os pontos da minha função de produção, né? Então, eu vou dizer, por isso que eu coloquei dessa maneira, né? Ela vai considerando o vetor de emprego inicial e o fator de escala alfa, ela apresentou rendimentos constantes de escala, tá? Então pode ser um fenômeno pontual, né? Relativo, tá? A uma mudança específica de escala que eu observei. Se sempre acontecer isso, né? Se a minha função de produção, independente de qual seja o alfa positivo, independente de quanto eu estou empregando dos insumos, quando eu multiplico o emprego desses insumos por esse alfa positivo, o valor do meu produto, o valor do produto que eu obtenho sempre também vai ser multiplicado por alfa. Nesse caso eu vou dizer que ela apresenta globalmente rendimentos constantes de escala, tá? Que a gente vai usar bastante casos como esse aqui, tá? Bom, mas a ideia aqui parece simples, né? E se a gente usar aquelas hipóteses que eu falei aula passada, né, de divisibilidade dos processos produtivos, né, e aditividade dos processos produtivos, essa hipótese aqui seria natural, né? Quer dizer, por exemplo, se eu multiplicar o meu processo de produção, o emprego dos meus insumos, né, por um número positivo, eu posso falar o seguinte: eu tô somando o processo por um número natural positivo. Eu estou somando o meu processo de produção a ele mesmo n vezes, né? Assumindo que esse processo seja aditivo, né? Eu posso produzir, sei lá, com um determinado emprego de insumos, eu posso produzir uma determinada quantidade do meu produto, com aditividade que vai acontecer com n vezes, n um número natural, com n vezes o meu emprego inicial de insumos, eu vou conseguir obter n vezes o meu produto. Parece razoável, quer dizer, ela tem uma certa intuição, né, essa ideia de rendimentos constantes de escala. E se eu assumir que o meu processo produtivo também é divisível, né, como assim, tenho a receita de um bolo, reduzo todos os ingredientes pela metade, eu espero obter um bolo que seja a metade do bolo original, né? Então ele seria perfeitamente divisível. Também é razoável imaginar, tá, que eu possa ter algo como rendimentos constantes de escala, mesmo considerando um alfa não inteiro. Mas é uma hipótese, quer dizer, aqui não é uma hipótese, aqui eu estou caracterizando uma função de produção quando ela apresenta rendimentos constantes de escala. Mas uma hipótese que eu posso fazer, né, mais específica sobre a função de produção, é falar: olha, eu vou assumir que minha função de produção apresenta rendimentos constantes de escala, né, globalmente rendimentos constantes de escala. Mas vamos ficar por enquanto só com o conceito, tá? Então, se vocês pegaram esse conceito aqui, vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos pegar aqui um exemplo que é o seguinte exemplo. Suponha que a minha função de produção eu tenha só dois insumos, f de x1 e x2, tá? Seja dada por um x1 elevado a A vezes x2 elevado a B. A1 menos A. A gente pode ter um parâmetro aqui inicial. Vou colocar maiúsculo que eu já usei, né, em outras definições, tá? E aqui o que eu vou ter? Eu tenho um A maior do que 0, tá? E o Azinho está entre 0 e 1. Então o que vai acontecer? Se eu multiplicar, se eu for calcular f de alfa x1, alfa x2, então na definição da minha função onde tem x1 eu vou colocar alfa x1, né? Então vai ficar A, que multiplica alfa x1 elevado a A, vezes alfa x2 elevado a 1 menos A, né? Isso daqui vai ser igual, aqui eu coloquei, aqui é alfa, né? Aqui é alfa. Isso daqui vai ser igual a alfa elevado a A, x1 elevado a A, alfa elevado a 1 menos A, x2 elevado a A, fazendo bem passo a passo, tá? Daí eu tenho alfa elevado a A vezes alfa elevado a 1 menos A, eu somo os expoentes, fica alfa elevado a 1, né? Vou colocar o alfa aqui na frente, que multiplica A, x1 elevado a A, x2 elevado a A, mas isso aqui por definição, né? Esse termo aqui por definição é o meu f de x1, x2, né? Então isso daqui é alfa f de x1, x2. Então a nossa conclusão é a seguinte: se eu tiver uma função de produção Cobb-Douglas, né, na qual a soma dos expoentes é igual a 1, essa função vai apresentar
rendimentos constantes de escala e globalmente, né? Porque aqui é para qualquer x1 e x2 que eu use e para qualquer alfa maior que zero que eu use aqui, eu sempre vou ter essa propriedade. Quando eu multiplico o emprego de cada um dos insumos por alfa, eu sempre vou obter, tá, um produto que é alfa vezes o produto original, né? Tá? Então essa daqui é um exemplo de uma função que apresenta rendimentos constantes de escala. Eu vou voltar ainda a falar da Cobb-Douglas, porque a Cobb-Douglas tem uma propriedade interessante que ela pode apresentar rendimentos constantes, rendimentos crescentes ou decrescentes de escala, tá? Mas deixa eu, antes de passar para outras definições de rendimento, né, não crescentes ou decrescentes de escala, tá? Vamos requalificar, né, essa definição aqui. Então eu tinha f de alfa x é igual a alfa f de x, né? Vamos subtrair um dos dois lados, não vai fazer. Vamos subtrair f de x dos dois lados, né? Então eu vou ficar com f. Se a minha função de produção apresenta rendimentos constantes de escala, eu vou ter f de alfa x menos f de x. Depois eu ponho o x aqui, tá? É igual a alfa f de x menos f de x, né? Se a minha função apresenta rendimentos constantes de escala, né? Dado o vetor de empregos x, né, dos insumos e o fator de escala alfa, né? Pode ser um caso só específico, pode ser que ela não apresente globalmente, mas nesse caso aqui ela está apresentando isso aqui, né? Bom, e desse lado direito aqui, tá? Então, assumindo que ela apresenta retornos constantes de escala, né? Ou seja, essa condição aqui implica nessa aqui, né? Isso aqui que eu estou dizendo, tá? Esse lado direito aqui eu posso reescrever, né? F de x, que colocar na frente é 1 menos alfa, que multiplica f de x, é alfa menos 1, que multiplica f de x, né? Então eu tenho um x aqui, né? Bom, o que é alfa menos 1, né? Alfa menos 1, vamos supor que alfa seja 1,5, tá? Alfa menos 1 é meio, 50%, é a variação percentual no emprego de todos os fatores de produção, né? Quer dizer, quando eu multiplico todos os meus fatores de produção por alfa, eu faço uma variação percentual nesse emprego de 1 menos alfa, né? Então isso daqui é variação, ou variação relativa, se vocês quiserem, né? É variação relativa no emprego dos fatores. Então, deixa eu dividir esse termo aqui por esse aqui, né? O que vai acontecer, então, dividir os dois lados, né? Esse termo e esse, os dois por alfa menos 1 f de x, tá? Essa condição aqui, ela vai implicar f de alfa x menos f de x sobre alfa menos 1 f de x é igual a 1. Tem um x aqui e um x aqui, né? Tá? Eu vou fazer... eu vou passar esse... Vamos só reescrever isso da seguinte maneira. Deixa eu ver aqui qual que é melhor. Para dar uma interpretação interessante, eu vou usar bastante essa expressão aqui, tá? Mas para a gente ter uma interpretação interessante, vamos reescrever também isso daqui. Eu poderia escrever também da seguinte maneira, né? F de alfa x menos f de x sobre f de x é igual a 1 alfa menos 1.
que eu tenho aqui do lado direito, né? Isso daqui é a variação percentual, né? No produto. De quanto varia percentualmente o meu produto quando eu multipliquei o emprego dos meus insumos por alfa, né? E alfa menos 1, o que é? É a variação percentual no emprego dos insumos, né? Então, uma outra forma de deixar claro, né, o que significa rendimentos constantes de escala. Né? Eu vou observar rendimentos constantes de escala quando, ao variar o emprego de todos os meus insumos pelo mesmo percentual, vai coincidir do meu produto variar exatamente nesse percentual. Tá? É a mesma ideia. Tá? Mas, e o que eu posso caracterizar dessa maneira aqui ou dessa maneira aqui? Tá? O que é interessante caracterizar dessa forma que eu fiz aqui à esquerda? Né? Imagine que a variação percentual do meu produto seja negativa. Tá? Então, por exemplo, assuma, né, eu vou assumir usualmente que a minha função de produção ela atenda à hipótese de free disposal. Né? Então, ela nunca é decrescente no emprego dos fatores de produção. A gente pode supor até que ela seja crescente no emprego dos fatores de produção. Tá? Se o alfa for menor do que 1, esse termo aqui em cima vai ser negativo. Né? Mas o que vai acontecer é que esse termo aqui embaixo também vai ser negativo, porque eu tenho alfa, que é menor do que 1 menos 1, vai ser um número negativo, vezes o meu produto, que é sempre maior ou igual a zero. Né? Então eu vou ter um negativo por negativo, e essa fração aqui vai ser positiva. Né? Se o alfa for maior do que 1, o termo em cima é positivo, o termo embaixo é positivo, essa fração aqui continua positiva. Então fica mais fácil de definir os outros casos, tá? Com base nessa fração, nesse caso aqui. Tá? Embora eu vá definir os outros casos, a gente vai interpretar os outros casos também, né? Por exemplo, pensando nesse contexto aqui também. Tá? Então vamos lá. Tá? Então agora eu vou passar para as outras definições. Então esse daqui é o caso de rendimentos constantes de escala. Agora vamos definir o que eu vou entender por rendimentos crescentes de escala. Tá? Então aqui são os bullets, né? Esses bullets aqui estão relativos àquela frase que eu coloquei lá, lá em cima, né? A função de produção, né? Dado o emprego de insumo X em relação ao fator de escala alfa, essa função apresenta rendimentos constantes de escala C. Eu tiver a seguinte desigualdade. F de alfa x menos f de x sobre alfa menos 1 f de x é maior do que 1. Ok? Então o que isso aqui está dizendo? Né? Assim, aqui em cima, ou talvez, para interpretar o que isso está dizendo, tá? Assuma que a nossa função de produção seja monotônica. Tá? Então, nesse caso aqui, eu posso escrever que nem eu tinha escrito aqui, tá? E dizer o seguinte, olha, e suponha que alfa seja maior que zero. Tá? Então, aqui só para a gente interpretar, maior do que 1. É só para a gente fazer uma possível interpretação. Tá? Para alfa maior do que 1, o que isso significa? Significa que f de alfa x menos f de x sobre alfa menos 1 f de x, né, é maior do que alfa menos 1. Isso significa o quê? Né? Eu variei, tá? Aqui eu tenho a variação percentual da minha função de produção. Bom, a gente já viu, né? Então a variação percentual no valor do meu produto foi maior do que a variação percentual no uso dos insumos. Né? Essa função de produção ela é mais responsiva ao uso dos insumos. Né? Eu vou argumentar depois que ela tem uma elasticidade de escala maior do que 1,
comparativamente do que se ela tivesse rendimentos constantes de escala, né? Então, quando os insumos crescem, digamos, 50%, imagine que alfa seja 1,5, né? Eu aumentei o emprego dos meus insumos de 50%, tá? Aqui eu fiz uma... Eu acabei de ver que eu coloquei um tema a mais. Eu tinha passado o alfa menos 1 para lá, né? Isso daqui que é a variação percentual no emprego do insumo X, né? Então, aumentei o emprego dos meus insumos de 50%, né? E o meu produto cresceu mais do que 50%, né? Esse lado esquerdo cresceu mais do que esse lado direito, tá? A gente pode pensar a mesma coisa, né, em termos de... colocar mais uma página aqui, tá? Aqui, tá? Se o alfa for... fazendo o mesmo comentário, imagine que o alfa seja menor do que 1, tá? Maior do que 0 e menor do que 1, né? Nesse caso aqui, tá? Se eu olhar essa desigualdade aqui, assumindo que a nossa função seja monotônica, para não precisar pensar em casos esdrúxulos, tá? O que vai acontecer? Se eu multipliquei o emprego dos meus insumos por algo menor do que 1, eu reduzi o emprego dos meus insumos de um determinado percentual, né? Então eu vou ter o f de alfa x menos f de x, f de alfa x menos f de x dividido por f de x. O que acontece? Eu estou multiplicando por alfa menos 1 dos dois lados, né? Mas alfa menos 1, assumindo que o alfa esteja entre 0 e 1, isso daqui vai ser um número negativo. Quando eu multiplico uma desigualdade dos dois lados por um número negativo, eu altero o sinal dessa desigualdade, né? Então, esse termo aqui que era maior tem que ficar menor agora, tá certo? Menor do que alfa menos 1. Bom, o que significa isso? Aqui eu tenho f de alfa x menos f de x sobre f de x, tá? Então, lembrando, alfa é menor do que 1, eu reduzi o emprego dos meus fatores de produção, né? O módulo disso aqui, né, isso daqui é de qual que foi a redução percentual no emprego dos meus fatores de produção, tá? A gente pode fazer mais um joguinho aqui para ficar mais fácil interpretar. Eu vou multiplicar por menos 1 dos dois lados, né, e recuperar a nossa desigualdade. Eu vou ficar aqui com f. Fazer o seguinte. Escrever f de x menos f de alfa x sobre f de x maior do que 1 menos alfa. Tá? O que vai acontecer nesse caso aqui, né, que alfa está entre 0 e 1. Tá? Então, vou ter isso aqui. Tá? Então, o que significa? Se isso aqui acontecer, né, se eu verificar isso aqui, eu estou dizendo o seguinte, o que eu tenho aqui do lado esquerdo? Aqui eu tenho a redução percentual. No emprego, no produto, no meu produto, né? Meu produto caiu mais do que eu reduzi o emprego dos meus insumos, né? Redução percentual no emprego dos insumos, tá? Percentual no emprego. Tá? Então, a gente pode pensar nisso daqui como se fosse uma espécie de... tem um pouco a ver com a ideia de elasticidade, né? Eu estou comparando a variação percentual no meu produto com a variação percentual no meu insumo, né? Quando eu pego essa expressão que eu usei aqui em cima, é exatamente isso que eu estou fazendo, né? Só para colocar os... isso daqui o que é? Delta y sobre y, a variação percentual no meu produto, dividido por alfa menos 1, né, que é o nosso delta x, né, sobre x, tá? Delta xi sobre xi, para todos os meus insumos eu fiz a mesma variação, né, que é igual a alfa menos 1, vou deixar dessa maneira, delta y sobre y, dividido por alfa menos 1, né? Tá? Então aqui eu tenho a minha variação percentual na escala, né, no emprego dos insumos,
e aqui eu tenho a variação percentual do meu produto, tá? Então eu estou dizendo, na verdade, a medida de rendimentos, eu vou dizer que minha função de produção apresenta rendimentos crescentes de escala, se essa elasticidade aqui é maior que 1. Né? Se a minha função apresentou, né, uma elasticidade do produto em relação ao fator de escala maior do que 1. Tá? E da mesma maneira, aqui em cima, né, a gente estava dizendo, quando eu estava falando de rendimentos constantes de escala, aqui eu vou ter uma elasticidade igual a 1. Né? A elasticidade do meu produto em relação ao emprego dos insumos foi igual a 1. Falta então o caso, né, em que essa elasticidade é menor do que 1. Né? Então, que é o último caso, que é o caso em que a nossa função de produção apresenta rendimentos decrescentes de escala, né? Caso aconteça o seguinte, bom, agora que eu já coloquei em termos de elasticidade, né, o meu produto seja pouco sensível ao fator de escala, ou seja, quando eu fizer a razão f alfa de x menos f de x, que é a variação sobre f de x, que é a variação percentual no meu produto, x, x e x, né? E dividir isso daqui por 1 menos alfa, que é a variação percentual no emprego dos meus insumos, dado que eu estou multiplicando todos os meus insumos por alfa, né? Se isso daqui for menor do que 1, tá? Eu vou ter uma função de produção inelástica em relação ao fator de escala alfa, né? E nesse caso aqui eu digo que, né, eu tenho rendimentos decrescentes de escala, tá? Então a interpretação é a mesma, só que com sinal contrário, né, que a gente teve para rendimentos crescentes de escala. Se eu tenho rendimentos decrescentes de escala, quando eu aumento o emprego de todos os meus insumos de um determinado percentual, o meu produto vai crescer de um percentual menor, né? Ou quando eu reduzo o emprego de todos os meus insumos de um determinado percentual, o meu produto vai ser reduzido de um percentual também menor, né? Então essa função de produção ela é menos sensível à escala de produção, tá? Então, para dar um exemplo mais geral, vamos voltar para a nossa função Cobb-Douglas, vamos voltar para o nosso caso da Cobb-Douglas. Depois eu dou um outro exemplo também, tá? Então, imagine que eu tenho aquela função de produção f de x1, x2 igual a 1a maiúsculo, x1 elevado a minúsculo, x2 elevado a um b minúsculo, tá? Aqui não necessariamente o b é igual ao menos a, né? Com a, azão, azinho e b, todos eles parâmetros positivos, né? Então o que vai ser f de alfa x1 alfa x2? F de alfa x1 e alfa x2 vai ser igual a azão alfa x1 elevado a alfa x2 elevado a b, que vai ser igual, bom, agora eu vou pular uma etapa, tá? Aqui eu vou ter alfa elevado a a vezes alfa elevado a b, fica alfa elevado a mais b. Professor, ali onde você escreveu a definição de elementos decrescentes, é 1 menos alfa mesmo? Ou alfa menos 1? Alfa menos 1, é alfa menos 1. Obrigado pela observação. Eu peguei 1 menos alfa do exemplo anterior, é alfa menos 1. Que essa é a variação percentual mesmo, né? Obrigado, foi bom você ter observado. Então aqui eu vou ter alfa elevado a mais b, né? A maiúsculo, que multiplica x1 elevado a a, x2 elevado a b. Né? Então, o que vai acontecer? Se a mais b for maior do que 1, bom, deixa eu só colocar aqui, isso aqui o que é? É igual a alfa elevado a mais b, f de x1 x2, né? Então, se A mais B for maior do que 1, o que eu estou dizendo? Imagine que eu tenho alfa maior que 1 também, né? Quando eu aumento o emprego de todos os meus insumos, eu multiplico o emprego de todos os meus insumos, digamos, por 1,5, e eu vou multiplicar o meu produto por 1,5 elevado a um número maior do que 1, que vai ser maior do que 1,5, né? E, portanto, essa função aqui vai apresentar rendimentos crescentes de escala.
E vai acontecer a mesma coisa ao contrário, né? Suponha que eu reduzo o emprego de todos os meus insumos de 50%, né? Eu multipliquei tudo, o emprego de todos os meus insumos por meio, né? O que vai acontecer com o meu produto? Bom, vai ser multiplicado por meio elevado a um número maior do que 1. Meio elevado a um número maior do que 1 é um número menor do que meio, né? Então, eu tenho uma função que ela é mais responsiva, ela é mais elástica, né, em relação ao emprego dos meus insumos, né? Eu tenho rendimentos crescentes de escala. Né? Se A mais B for menor do que 1, eu estou no outro caso, vou ter rendimentos decrescentes de escala. E se A mais B for igual a 1, eu tenho exatamente o caso de rendimentos constantes de escala que a gente usou como exemplo, né, para ilustrar exatamente esse caso, exatamente a função Cobb-Douglas. Ok? Então essa função a gente usa como exemplo muitas vezes. Eu vou dar um segundo exemplo, então esse exemplo 1 aqui, tá? E um exemplo 2. Eu vou pegar uma função que eu já defini nos outros vídeos, né, que era f de x1, x2 era igual a 1 razão aqui, que multiplica... Professor, Oi? ali em cima é rendimentos constantes, último. Constantes, obrigado. Constantes. Perfeito, obrigado. Então, aqui eu vou ter, então a nossa função tinha essa cara aqui, né, azinho x1 elevado a ρ, 1 menos azinho x2 elevado a ρ, tudo isso daqui elevado a 1 sobre ρ, né? É assim que a gente tinha definido essa função, era a função CS, né? Eu vou fazer uma pequena modificação nessa função aqui, tá? Eu vou substituir esse 1zinho aqui em cima, tá? Deixa eu apagar então esse 1zinho aqui, por um novo parâmetro que eu vou chamar de gama, tá? E vou assumir então o ρ. Bom, o ρ pode ser qualquer coisa e o gama eu vou assumir que seja um valor maior do que zero, positivo, só isso, tá? O que vai mudar nisso aqui? Bom, quando eu usei isso daqui para ilustrar, né, o caso da taxa técnica de substituição. Esse gama não altera o cálculo da taxa técnica de substituição, mas o que vai acontecer aqui, se eu for calcular, né, o f de x1, de alfa x1, alfa x2, então vou lá na definição da minha função de produção e onde está x1 eu substituo por alfa x1, né? Onde está x2 eu vou substituir por alfa x2. Então fica A que multiplica alfa x1 elevado a ρ, mais 1 menos A que multiplica alfa x2 elevado a ρ, tudo isso elevado a gama sobre ρ, né? Vai ser igual a Azinho que multiplica alfa elevado a ρ, mais alfa elevado a ρ vezes x1 elevado a ρ também, né? Mais 1 menos A que multiplica alfa elevado a ρ, x2 elevado a ρ, tudo isso aqui elevado a gama sobre ρ. Bom, o que acontece? Eu tenho alfa elevado a ρ e alfa elevado a ρ aqui também. Eu posso colocar em evidência, né? Eu vou ter alfa elevado a ρ vezes o restante desse termo entre colchetes, todos eles multiplicados a gama sobre ρ, mas a potência de um produto é o produto das potências, né? Então eu posso tirar o alfa elevado a ρ para fora dessa potência. Bom, deixa eu fazer passo a passo, tá? Talvez seja desnecessário, mas é melhor pecar pelo excesso nesse caso aqui, né? Então eu vou ter assim, A que multiplica, e eu vou ter aqui alfa elevado a ρ, coloquei em evidência aqui dentro, né? Que multiplica Azinho x1 elevado a ρ, mais 1
menos Azinho x2 elevado a ρ. Tudo isso aqui elevado a gama sobre ρ. E agora sim, né? Então eu vou pegar alfa elevado a ρ, elevar isso a gama sobre ρ, fica simplesmente alfa elevado a gama, né? Vou colocar aqui, razão. E o que vai acontecer aqui sobrou, né? Simplesmente o que faltava para completar a minha função de produção calculada nos pontos x1 e x2, né? Então vai ser razão, que multiplica Azinho x1 elevado a ρ, mais 1 menos Azinho x2 elevado a ρ, tudo isso aqui elevado a gama sobre ρ. Isso aqui é o meu f de x1 e x2, né? Então, a minha função, o que eu vou perceber é que, de novo, né, como acontecia na função Cobb-Douglas, não importa quais sejam os x1 e x2 originais, não importa quem seja alfa, quando eu multiplico x1 e x2 por alfa, o meu resultado vai ser que eu vou obter esse alfa elevado a gama, né, vezes f de x1 e x2. Né. O que estava aqui à direita? Esse termo aqui, tá? Eu vou repetir só para a gente deixar bem claro o que eu estou dizendo. Eu tenho aqui f de alfa x1, alfa x2 é igual, né, a alfa elevado a gama, f de x1 e x2. Então, novamente, o que vai acontecer? Se o gama for maior do que 1, eu estou multiplicando, né, o meu fator de escala aqui por um número maior do que 1, que vai fazer com que a minha função seja mais sensível, né, a esse fator de escala. Então, quando o gama é maior do que 1, aqui eu vou ter rendimentos crescentes de escala. Escala, né? Se o gama for... Volto a escrever que é quando o gama é maior do que 1, né? Gama maior do que 1 gera rendimentos crescentes de escala. Se ele for menor, não alfa, gama maior do que 1 gera rendimentos crescentes de escala. Se ele for menor do que 1, eu vou ter rendimentos decrescentes de escala, né? Escala. E se o gama for exatamente igual a 1, eu vou ter rendimentos constantes de escala, tá? Bom, esses dois exemplos que eu dei para vocês, e vou usar muito esses dois exemplos, são dois exemplos de duas funções bem comportadas, né? E essas duas, uma das razões pelas quais elas são bem comportadas, essas duas funções, que essas duas funções têm uma propriedade matemática, né? Essas duas funções, elas são homogêneas né? Se vocês não sei se vocês se lembram da definição matemática. Eu tinha deixado um despertador aqui sem querer para essa hora, tá? Se vocês se lembram da definição matemática, né, de uma função homogênea, né? Então, só recordar aqui, tá? Definição, tá? A função f de x aqui é um vetor, homogênea, eu vou dizer que ela é homogênea de grau k, né? K é uma constante real positiva, tá? Caso para qualquer constante alfa positiva, eu tenho o seguinte: f de alfa x é igual a alfa f de x, alfa elevado a k f de x. Tá? Então, se eu tenho a minha função de produção, então o que acontece? Vamos pegar o caso da nossa função CS, que a gente viu aqui, né? Tá, essa função aqui a gente chama CS, ou às vezes CES generalizada, tá?
E o que deixa ela generalizada é esse parâmetro gama aqui, né? Se esse parâmetro gama fosse igual a 1, a gente viu que quando gama é igual a 1, essa função aqui ela apresenta rendimentos constantes de escala, né? Então, da forma que classicamente a função CS é definida, com gama igual a 1, ela é uma função com rendimentos constantes de escala e ponto, né? A CS generalizada, ela vai ter a flexibilidade dela poder ter rendimentos constantes ou decrescentes de escala. Mas ela vai manter uma propriedade específica que a gente não deve esperar de qualquer função de produção, mas que é muito boa matematicamente, né? Dá um bom comportamento para ela, que ela vai ser homogênea de grau gama, né? E a função Cobb-Douglas, ela é homogênea de grau A mais B, né? Que é a soma dos parâmetros, tá? De uma maneira geral, eu posso ter outras funções homogêneas, tá? Diversas funções homogêneas, tá? E uma função homogênea é uma função que tenha essa propriedade aqui, né? Ok? Então, se a função de produção, né? A função, se f de x é homogênea de grau k, tá? Então, deixa eu colocar o xzinho lá. Então, se f de x é homogênea de grau k, então ela apresenta rendimentos crescentes constantes ou decrescentes de escala, caso respectivamente, tá? Então, rendimentos constantes, caso k seja maior do que 1, né? Decrescentes, né? Caso k seja maior do que 1. Rendimentos constantes, caso k seja igual a 1, tá? E rendimentos decrescentes, caso k seja menor do que 1. Tá? Então, as funções homogêneas têm essa característica interessante e elas vão ser globalmente, né? Elas vão apresentar globalmente esses rendimentos, ou seja, não importa quem seja x, quem seja alfa, né? Sempre ela vai ter esse comportamento. Então, as funções homogêneas têm essa propriedade interessante que elas globalmente se comportam, né? São bem comportadas, tá? Bom, no caso de uma função homogênea de grau 1, eu posso dizer mais, né, na verdade, tá? Eu vou colocar da seguinte maneira, a função de produção f de x, ela vai apresentar rendimentos globalmente, né, seja para qualquer x e para qualquer alfa, né? Apresenta globalmente. Eu vou escrever aqui, tá? Só para ficar anotado uma vez o que eu estou entendendo por globalmente aqui, né? Ou seja, para qualquer vetor x insumos não negativos, é claro, né? E qualquer alfa maior do que zero, tá? Rendimentos constantes de escala se e somente se ela for homogênea de grau 1.
Ou isso quer dizer o seguinte, né? Se a minha função de produção ser homogênea de grau 1 é uma condição necessária e suficiente para que essa função também tenha rendimentos constantes de escala globalmente, né? Dizer que uma função tem rendimentos constantes de escala globalmente é a mesma coisa que dizer que ela é homogênea de grau 1, e dizer que ela é homogênea de grau 1 é a mesma coisa que dizer que ela tem rendimentos constantes de escala globalmente, tá? Então, nesse caso, eu tenho uma identidade, né? Os outros casos não. Eu posso ter uma função de produção que apresente globalmente rendimentos crescentes de escala, mas que não seja homogênea, tá? Eu posso ter uma função que apresente globalmente rendimentos decrescentes de escala e que não seja homogênea também, tá? O fato é que vocês talvez não tenham visto, mas não tenham notado, mas em teoria microeconômica, especialmente quando a gente está falando, né, dos cursos de microeconomia, a gente está pensando mais na linguagem do que na aplicação efetiva, né, dos conceitos. A gente usa muito para exemplificar funções homogêneas e muito constantemente funções homogêneas de grau 1. Por quê? Porque elas são funções bem comportadas, são funções fáceis de trabalhar e assim por diante, tá? Bom, vamos ver um pouquinho graficamente o que significa dizer que uma função ela apresenta rendimentos constantes, né, crescentes e decrescentes de escala, tá? Então vamos ver graficamente, primeiro o caso de uma função de produção muito simples, em que eu tenha um único fator de produção, né? Então, ilustrações, vou colocar aqui, interpretação gráfica. Então, o primeiro caso aqui, né, vamos supor que f e a função de produção apresenta um único fator de produção, então a minha função é um f de um escalar x, né, tá ok? Esse é o meu produto, é o produto máximo que eu consigo obter, né, e eu vou só empregar um único fator de produção. Deixa eu deixar claro aqui, né, um insumo, tá? Um insumo apenas, né, um único insumo, né. Bom, vamos desenhar um gráficozinho aqui. Colocar aqui x, e aqui eu estou medindo o meu produto, tá? O meu f de x, né? Então imagine que eu saiba aqui que para um determinado emprego de x, vamos dizer x chapéu, tá? Eu tenho um produto como esse aqui. Bom, o que significa dizer que, por exemplo, e agora imagine que eu afirme que essa função de produção ela é homogênea de grau 1, tá? Portanto, que ela apresenta rendimentos constantes de escala, né? Então significa o seguinte: se eu fizer variar o emprego desse fator de produção, eu vou imaginar aqui que eu vou dobrar o emprego desse fator de produção 2 vezes x chapéu. Mas ou que eu vá reduzir 1/3 esse fator de produção aqui, né? X chapéu sobre 3, tá? Se a minha função de produção apresenta rendimentos constantes de escala, né? Para essas duas, considerando o emprego inicial x chapéu, né? E esses dois fatores de produção, 2 e 3, tá? O que deve acontecer é que quando eu divido x chapéu por 3, eu obter também 1/3 do valor da minha função de produção. Então aqui eu vou ter f de x chapéu dividido por 3, né? E quando eu multiplico o x chapéu por 2, eu vou ter o dobro do valor da minha função de produção, f de x chapéu, 2f de x chapéu, né? Então, se a minha função de produção ela apresenta rendimentos constantes de escala para esses dois casos, ela tem que passar por esses dois pontos aqui, né? Se ela apresenta rendimentos globalmente de constantes de escala, ela vai ter que passar por esses dois pontos, e qualquer ponto que eu faça aqui no meio do caminho, eu vou ter um ponto proporcional aqui no eixo vertical também, que significa que o gráfico da minha função de produção vai ter que ser uma linha reta, passando pela origem e passando por todos esses pontinhos aqui. Tá? Então, esse daqui é a condição para eu ter rendimentos
globalmente rendimentos constantes de escala, né? Aqui os pontinhos aqui, esse pontinho, esse pontinho, esse pontinho, tá? Então aqui eu tenho rendimentos constantes de escala. Observem que eu posso ter assim, eu posso ter a seguinte situação, tá? Só para eu vou ser detalhista porque vale a pena a gente perder um pouquinho de tempo com esses detalhes, que lá na frente a gente ganha tempo e compreensão, né, dos nossos assuntos, tá? Então pode acontecer uma coisa como essa aqui, tá? Nada impede que aconteça algo como isso aqui. Eu tenho X aqui, aqui eu tenho Y, né? Vamos supor que eu tenho aqui um determinado emprego de insumo X chapéu, tá? Com esse emprego eu tenho um produto F de X chapéu. Tá? Então, eu sei que o gráfico da minha função de produção passa nesse ponto aqui. E vamos supor eu subir 50% o meu, então isso aqui seria 1,5 X chapéu, né? Subir 50% o emprego do meu único insumo e o meu produto também cresceu 50%. Então, com relação ao emprego inicial do meu produto e o fator de escala de 1,5, né, um crescimento de escala de 50%, eu sei que essa função apresentou rendimentos constantes de escala, né? Mas não necessariamente ela vai apresentar esse rendimento constante de escala com relação a outro emprego inicial do meu insumo ou a outro fator de escala. Por exemplo, o gráfico da minha função de produção pode muito bem fazer uma curva como essa aqui. Eu vou fazer a mão livre, tá? Vai ficar meio trêmulo, mas só para ilustrar, né? Tá? Nada impede, né? Assim, a princípio, se eu não colocar nenhuma outra hipótese de convexidade, o gráfico da minha função de produção pode ter um formato como esse aqui, né? Essa função de produção aqui, ela tem rendimentos constantes de escala só com relação, né? Então aqui eu tenho rendimentos constantes de escala, constantes, apenas considerando o emprego inicial X chapéu, né? E o fator de escala 1,5. Qualquer outro teste que eu faço aqui, ou não sei se qualquer outro, mas muitos outros testes que eu vou fazer aqui, ela vai apresentar rendimentos crescentes, decrescentes de escala, assim por diante, tá? É comum, como assim, quando a gente vai fazer teoria econômica, ou mesmo quando vai fazer o caso empírico, é comum a gente assumir funções que apresentam globalmente rendimentos constantes decrescentes de escala. Então, é comum a gente falar, eu estou assumindo que essa função apresente rendimentos constantes de escala. Se eu não falo que é com relação a essa variação específica, né, eu estou numa situação inicial específica, vou multiplicar meus insumos por um parâmetro específico, se eu só falo, eu assumo que a minha função apresenta rendimentos crescentes, decrescentes ou constantes de escala, eu estou, na verdade, implicitamente dizendo que isso daqui são valores, eu estou assumindo isso globalmente, tá? Mas é importante a gente distinguir, né? Eu posso ter uma questão, foi um caso, uma variação particular, e foi outro caso, uma variação não particular assim, né? Bom, em que situação agora a minha função vai apresentar rendimentos crescentes de escala, né? Então vamos fazer um gráfico similar ao que a gente fez aqui em cima. Aqui eu vou medir minha variável x, né? O meu único insumo ainda, tá? E aqui o meu produto. Um pouquinho mais espesso.
Y aqui, X aqui, né? Então imagine de novo, né, que eu tenho aqui um emprego inicial do meu insumo X chapéu, né? Com esse emprego inicial, minha função de produção está produzindo, né, um F de X chapéu. Né? O que vai acontecer, digamos, se eu aumentar o meu X chapéu em 50%, né? Ou multiplicar ele por um parâmetro alfa qualquer, né? Caso, tá, a minha função de produção apresentasse rendimentos constantes de escala, o meu F seria multiplicado, né, por alfa também. Eu vou marcar aqui alfa F de X chapéu, que não necessariamente vai ser mais igual, né, a F de alfa X chapéu. Vou marcar esse ponto aqui, né? Então, se a minha função de produção apresentasse, né, se ela apresentasse, né, rendimentos constantes de escala, o gráfico dela, e vamos supor globalmente rendimentos constantes de escala, né, o gráfico dela seria uma linha reta passando por esses dois pontos aqui. Tá? Bom, se a minha função de produção, tá? E vamos colocar aqui um outro alfa, uma alfa' que seja menor do que 1, tá? Então vou marcar aqui um ponto, cadê o meu mouse aqui? Vou marcar aqui um ponto alfa' X chapéu, tá? E vou marcar aqui o alfa' F de X chapéu. Então o alfa' é menor do que 1, né? Se a minha função de produção, né, apresentasse globalmente, por exemplo, rendimentos constantes de escala, ela seria uma linha reta passando por esses três pontos, né? O que eu sei? Esse ponto, agora eu vou desenhar o gráfico da minha função de produção em vermelho, tá? Esse ponto aqui, ele pertence ao gráfico da minha função de produção, né? Tá aqui, X chapéu, F de X chapéu, tá? Se a minha função de produção ela apresenta rendimentos crescentes de escala, pelo menos com relação a esses dois pontos, ou digamos globalmente, o que eu sei? Quando eu estiver à direita disso aqui, eu estou multiplicando o meu emprego do meu insumo por um fator maior do que 1, o valor do meu produto tem que crescer mais do que esse fator, né? Tem que crescer em um percentual maior. Então o gráfico da minha função de produção, à direita desse ponto aqui, tem que passar acima da minha linha reta, que ele tem que fazer um formato como esse aqui. Tá? Vou desenhar a mão livre, fica um pouquinho trêmulo, mas eu me sinto mais confortável fazendo isso, né? E à esquerda, né, quando o alfa é menor do que 1, nessa região aqui, o que vai acontecer? Eu estou reduzindo o emprego do meu fator de produção, que o que eu espero, se a minha função é sensível a esse emprego, ela vai cair mais do que ela cairia na linha reta, né, no caso em que ela tem elasticidade unitária em relação ao emprego desse insumo. Então o que ela vai fazer é uma curva mais ou menos como essa aqui. Né? Então, por exemplo, se eu tiver uma função de produção, problema de fazer a mão livre, né? Fica meio feio assim. Mas se o gráfico da minha função, agora deixa eu refazer esse desenho aqui só para depois vocês verem algo mais bonitinho lá para frente, né? Então se o gráfico da minha função de produção tiver uma cara como essa aqui, digamos, tá? Ela é uma função convexa, né? Se a minha função de produção for convexa e tiver início na origem, tá? Ela vai apresentar globalmente rendimentos crescentes de escala. Tá? O fato é que ela não precisa necessariamente ser convexa. Tá? O critério aqui é o seguinte. Então, isso daqui seria uma função de produção com rendimentos crescentes de escala. Então, meu f de x, tá? Que eu tenho rendimentos crescentes de escala. O fator importante aqui é o seguinte, quando eu peguei esse ponto aqui, X chapéu, né, marquei esse pontinho aqui, tá, eu falei o seguinte, olha, se ela tiver rendimentos constantes de escala, globalmente, o gráfico da minha função vai ser uma linha reta passando pela origem e por esse pontinho aqui. Né? Se ela tiver rendimentos crescentes de escala, o que tem que acontecer? O gráfico da minha função de produção tem que ficar acima dessa linha reta à direita e abaixo dessa linha reta à esquerda. Né? Então eu poderia ter, por exemplo, muito bem uma situação como essa aqui. Eu vou fazer um outro desenhozinho. XY.
X chapéu. Um F de X chapéu aqui. Aquela linha cinza só de referência, né, o comportamento que teria a minha função de produção caso ela fosse, caso eu tivesse melhorar um pouquinho minha linha reta só, onde ela está passando, né, caso ela apresentasse, né, se o gráfico da minha função coincidisse com essa linha em cinza, a gente já sabe, ela teria rendimentos constantes de escala, tá? Agora imagine que o gráfico da minha função de produção seja isso aqui, ó. O meu produto é zero, tá, até um determinado nível de emprego do meu insumo, tá? E ele passa a ser positivo a partir, deixa eu deixar mais nítido isso aqui, tá? Então ele é zero daqui até aqui, e a partir daqui ele começa a crescer em linha reta. Qualquer ponto que eu pegue, né, nesse gráfico aqui, tá? Quando eu uno esse ponto com a origem, eu vou ter uma linha reta que cruza o gráfico da minha função de cima para baixo, né? Isso vai implicar o quê? Que aqui eu também tenho uma função de produção com rendimentos crescentes de escala. Ela não é uma função convexa, né? Enfim, mas ela apresenta rendimentos crescentes de escala também e quase globalmente, né? Ela só não apresenta rendimentos crescentes de escala nessa região aqui, né? Nessa região aqui ela tem sensibilidade zero em relação ao emprego do insumo, né? Ela tem rendimentos decrescentes de escala, fortissimamente decrescentes de escala, né? Se eu dobro o emprego dos meus insumos daqui para cá, o meu produto permanece inalterado, né? Ele é totalmente insensível a esses empregos. Mas a partir daqui ela tem característica de uma função com rendimentos crescentes de escala, né? Então, o formato especificamente da nossa função de produção não é importante, mas o importante é o teste gráfico que a gente podia fazer nesse caso de um único fator de produção é o seguinte: em qualquer ponto do gráfico da minha função de produção, né, olhando para esse ponto aqui, se eu desenhar uma linha reta unindo o ponto com a origem, tá, se essa linha reta ela cruzar o gráfico da minha função de produção de cima para baixo, né, quando eu estou indo da esquerda para a direita, pelo menos na vizinhança desse ponto aqui, a minha função de produção apresenta rendimentos crescentes de escala, né? Ou seja, a partir desse ponto aqui, para um alfa não muito distante de 1, tá? Ela vai se comportar apresentando, sendo mais sensível, né? Tendo uma resposta mais intensa a variações de escala do que se ela tivesse rendimentos constantes de escala. Então esse teste aqui é interessante para a gente e a gente já vou fazer o caso mais geral, mas deixa eu falar, vamos fazer um teste similar para pensar o que aconteceria se a minha função de produção tivesse rendimentos decrescentes de escala. Deixa eu colocar mais uma página aqui, não sei porque ele voltou está meio mal comportado aqui esse meu software, mas nada muito sério, enfim, vamos lá. Então, vou fazer mais um exemplo aqui, ainda com um único insumo, tá? X, F de X, aqui Y, né? Então, de novo, né? Imagine que eu tenho aqui um determinado valor para X, X chapéu, e eu sabe que empregando isso daqui, de acordo com a minha função de produção, eu posso produzir essa quantidade F de X chapéu, né? Bom, a gente sabe que se a nossa função de produção apresentasse com rendimentos constantes de escala, né? O gráfico dela seria essa linha reta unindo a origem a esse ponto que eu sei que pertence ao gráfico da minha função de produção. Mas por hipótese a minha função de produção não apresenta rendimentos constantes de escala, vamos supor que eu saiba que ela apresenta, na verdade, rendimentos decrescentes de escala, tá? Então ela vai passar por esse pontinho em vermelho e o que vai acontecer? À direita desse pontinho em vermelho, ela vai responder menos ao aumento do meu insumo de produção, né, do que uma função com rendimentos constantes de escala responderia. Isso quer dizer que o gráfico da minha função de produção tem que passar à direita desse ponto aqui, tem que passar abaixo dessa linha de reta. E à esquerda, o que acontece? Quando eu reduzo o emprego do meu insumo, tá, se a minha função de produção apresenta rendimentos decrescentes de escala,
o valor da minha função de produção tem que cair menos do que vai cair no caso em que a minha função de produção apresenta rendimentos constantes de escala. Então, à esquerda desse ponto aqui, o gráfico da minha função de produção tem que também passar, agora acima, né, dessa linha reta. Ou seja, o gráfico da minha função de produção deve fazer uma curva como essa aqui, tá? Por exemplo, pode fazer uma curva como essa aqui, né? Esse daqui é um caso, digamos, bem comportado, porque é um caso em que qualquer ponto que eu pegue nesse gráfico aqui, faça esse teste, vai sempre acontecer a mesma coisa. Eu vou perceber para qualquer ponto inicial, qualquer fator de escala alfa, né, essa função de produção vai apresentar rendimentos decrescentes de escala, o que significa que ela, então aqui eu tenho f de x, tá? Ela vai apresentar globalmente rendimentos decrescentes de escala, né? Mas a ideia aqui é que ela apresenta rendimentos Mas vamos olhar na vizinhança desse ponto aqui, tá? Eu estou supondo que a minha função se comporta dessa maneira. Podia acontecer que ela se fizesse diferente, né? Nessa vizinhança ela tivesse esse formato, aqui ela vai ter outro, ela pode, então, à direita ela pode mudar de formato, também à esquerda ela pode fazer qualquer coisa maluca aqui, né? O importante, localmente eu posso dizer o seguinte: se o gráfico da minha função de produção ele cruza de cima para baixo agora, né? A linha reta horizontal que une o ponto que eu sei que está nesse gráfico com a origem, né? Nessa região, nessa vizinhança aqui, né? Para uma pequena, partindo do ponto do emprego X chapéu, né? Fazendo uma pequena alteração de escala, né? Aplicando um fator de escala próximo de 1 aqui, nessa vizinhança, a minha função vai se apresentar como se tivesse rendimentos decrescentes de escala, né? Isso aqui tem um resultado interessante, que é o seguinte: agora eu vou fazer uma função de produção que ora se apresenta um comportamento de rendimento crescente de escala, ora de rendimento decrescente de escala, que seria o seguinte, né? Assim, imagine que eu tenho uma função, vou fazer novamente os eixos aqui. X, Y, né? Eu vou desenhar um gráfico de um possível gráfico. É o gráfico que costuma ser padrão em livro-texto, tá? Não, o Varian não, né? O Varian usa normalmente ele faz um gráfico parecido com esse aqui em cima, né? Uma função côncava, mas muitos outros livros-textos, usualmente quando apresentam primeiro a ideia de função de produção, mostram um gráfico mais ou menos com essa cara aqui, né? Deixa eu desenhar um pouquinho diferente, porque eu vou me sentir mais à vontade. Vai ser mais fácil para eu marcar um pontinho aqui que eu quero marcar. Esse pontinho. Aquela coisa. Estou me atrapalhando aqui com o recurso. Vamos lá. Aqui. Por exemplo, né? Então imagine que a minha função de produção tem uma cara como essa aqui, tá? O que vai acontecer? Em um ponto como esse aqui, deixa eu pegar um ponto específico qualquer aqui, em um ponto como esse aqui, a minha função de produção, vou pegar esse aqui, fica mais claro, em um ponto como esse aqui, como esse aqui, por exemplo, a minha função de produção ela vai se comportar como se tivesse rendimentos crescentes de escala, né? Como que eu sei disso? Eu faço aquele teste, eu vou traçar uma linha reta, passando pela origem por esse ponto. E eu vejo que essa linha reta, ela cruza, né, o gráfico da minha função de cima para baixo, né? A esquerda está acima do gráfico e a direita está abaixo do gráfico, né? E o teste que a gente fez, bom, é que nesse caso aqui, para pequenas variações, pelo menos, né, no nosso fator de escala, a nossa função de produção, ela apresenta rendimentos
rendimentos constantes de escala, né? Nesse caso aqui, tá? Eu só corrigi aqui, tá faltando uma perninha do X, não sei se eu apaguei, enfim. Então, nesse ponto aqui ela apresenta rendimentos crescentes de escala. Vamos pegar um ponto, tá? Eu vou desenhar primeiro uma linhazinha reta em cinza aqui, para facilitar eu pegar esse ponto aqui, tá? Eu vou pegar um ponto, uma linha reta, começando aqui na origem, e ela vai tangenciar por cima o gráfico da minha função de produção, essa linha reta, tá? Então o que acontece, né? Na vizinhança desse ponto aqui de tangência, se eu fizer uma variação bem pequenininha de escala, assim, né, multiplicar o meu x por um valor bem pequenininho, tá? Por um valor bem pequenininho, bem próximo de 1, né, bem pertinho de 1, tá? Praticamente eu posso dizer, bom, essa curva aqui vai estar praticamente grudada nessa linha reta, né? Então nesse caso aqui a gente pode dizer que pontualmente, nesse ponto aqui eu tenho rendimentos constantes de escala, né? Não é bem verdade isso, né? Você pode dizer, não, na verdade ele tem rendimentos crescentes à esquerda, porque se eu fizer um alfa menor do que 1, o valor da minha função de produção vai cair mais depressa do que a linha reta, e se eu fizer um alfa maior do que 1, e vai ter rendimentos decrescentes à direita, né? Porque se eu fizer um alfa maior do que 1, a minha função de produção ela vai cair mais depressa do que a minha linha reta, né? Ok? Mas aqui a gente pode falar, mas aproximadamente bem nessa vizinhança desse pontinho aqui, né? Um pouquinho só à direita, um pouquinho só à esquerda, como a minha função ela é suave, né? Ela muda a curvatura muito depressa, a minha função de posição está praticamente colada nessa linha reta, então praticamente uma variação percentual muito pequena no emprego de x e de y vai ser acompanhada de uma variação percentual, digamos assim, do mesmo montante, né? Do meu produto. Então eu vou dizer assim, no ponto, né, para variações infinitesimamente pequenas, eu posso classificar como se eu tivesse rendimentos constantes de escala, né? Eu vou deixar isso mais claro um pouquinho mais para frente, né? Então eu já selecionei dois pontos. Esse ponto aqui eu tenho rendimentos constantes de escala. Nesse ponto aqui, né, eu tenho localmente rendimentos crescentes de escala. Agora vamos pegar um ponto à direita daquele ponto que me deu rendimentos constantes de escala, um ponto como esse aqui, né? Então se eu unir uma linha reta que parte da origem e passa por esse novo ponto que eu marquei aqui, essa linha reta está cruzando, né, o nosso gráfico na vizinhança desse ponto de baixo para cima, né? A esquerda ela está abaixo, a direita ela está acima, né? Então localmente, né, nesse ponto aqui eu tenho aquilo que eu vou chamar, a minha função de produção ela apresenta rendimentos decrescentes de escala. Tá? Então, no caso da nossa função de produção, né, com um único fator de produção, né, a gente pode visualmente ver, né, que eu posso ter trechos da minha função em que ela localmente apresenta rendimentos crescentes de escala, trechos em que ela apresenta rendimentos constantes de escala e trechos que ela apresenta rendimentos decrescentes de escala, né? Se eu não impuser nada, né, ao formato da minha função de produção, isso tudo é possível, tá? E muitas vezes a gente admite que isso daqui seja possível, né? É comum a gente admitir esse formato para o gráfico da função de produção, tá? Isso aqui é padrão de livro-texto, enfim. Então não há nada de muito anormal nisso, né? Pelo menos em modelagem que a gente faz tradicionalmente, tá? Isso aqui não é nada muito impossível. Agora vamos ver o seguinte: o que significa dizer que, por exemplo, nesse ponto aqui, né, que eu estou marcando aqui com o meu mouse, né, nesse ponto, dizer que a linha reta que une a origem a esse ponto cruza o gráfico da minha função de cima para baixo. Significa dizer que essa linha reta ela é menos inclinada que o gráfico da minha função de produção, né? O que é a inclinação
da minha linha reta, da linha reta que une a origem a um ponto no gráfico da minha função de produção. A gente viu, né, nos vídeos anteriores que isso daqui é a produtividade média do nosso fator de produção, né? E o que é a inclinação do gráfico da minha função de produção? É a produtividade marginal, né? Então eu estou dizendo que a produtividade marginal é menor, a produtividade média nesse ponto aqui é menor que a minha produtividade marginal. Então um teste olhando, né, os indicadores de produtividade é checar se a produtividade marginal é maior que a produtividade média, tá? No caso de um único fator de produção, que é o caso que a gente está vendo aqui, né, esse teste vai implicar dizer que sempre que eu tiver a produtividade marginal maior do que a minha produtividade média, tá? Eu tenho rendimentos crescentes de escala, né? Eu podia colocar isso de outra maneira, a razão entre a produtividade marginal e a produtividade média maior do que 1, tá? Indica rendimentos crescentes de escala. Nesse ponto que eu tenho rendimentos constantes de escala, o que acontece? A linha reta que une a origem a esse ponto aqui é a mesma reta que é tangente ao gráfico da minha função de produção. Então, nesse ponto que eu tenho rendimentos constantes de escala aqui, eu vou ter a produtividade marginal igual à produtividade média, ou seja, a razão entre produtividade marginal e produtividade média é exatamente igual a 1, né? E nesse ponto aqui, em que eu tenho rendimentos decrescentes de escala, nesse ponto aqui, a linha reta que une, né, a origem a esse ponto, ela é mais inclinada do que o gráfico da minha função de produção, quer dizer que a minha produtividade média é maior que a minha produtividade marginal, ou se vocês quiserem, a razão entre a minha produtividade marginal e a minha produtividade média é menor do que 1. Tá? Então, para o caso de uma função de produção que tem apenas um insumo de produção, um teste que a gente pode fazer, né, olhando as produtividades médias e marginais, para saber se ela apresenta localmente rendimentos crescentes, decrescentes ou constantes de escala, é simplesmente ver a razão entre produtividade marginal e produtividade média. Tá? Então agora vamos para o caso de diversos fatores de produção, então um número ilimitado de fatores de produção. Eu vou começar falando sem dar o exemplo gráfico, e talvez eu achava que a aula ia ser rápida e na verdade a gente já está chegando no limite da nossa aula, né? Mas eu vou falar fazer um pouquinho de álgebra, e se der tempo eu faço também uma ilustração gráfica para mais de um fator de produção, tá? Então, suponha que agora minha função de produção seja uma f de x1. Eu vou colocar só dois insumos, tá? Porque o meu resultado aqui vai ser válido, o que a gente vai derivar aqui vai funcionar para mais insumos, tá? Então lembrem vocês que o teste, né, que a gente fazia para ver se a nossa função de produção, a nossa definição, né, digamos a medida, né, para ver se a nossa função de produção ela apresentava rendimentos constantes, decrescentes de escala, era uma medida de elasticidade, né, de quanto vai variar o valor do meu produto caso eu multiplique o valor dos meus insumos por um valor alfa. Eu estou aplicando aqui um percentual de variação no valor dos meus produtos, né? Esse alfa é um número maior do que zero, né? Então eu estou fazendo variar de 1 menos alfa o emprego de x1 e de 1 menos alfa o emprego de x2, né? E aqui a variação no meu produto é o meu ΔY, né? Eu vou pegar o meu ΔY sobre y, então vou dividir isso daqui por f de x1, x2, né? Então é ΔY sobre y dividido pelo ΔX1 sobre, pelo percentual de variação no x1 e no x2, né? Que é o meu percentual de variação na escala, que é alfa menos 1, né? Ok? Então, na verdade, isso daqui então, a gente pode falar é uma elasticidade de escala, né, da nossa função de produção, né? O VAR, ele tem, se alguém tiver interesse e não se incomodar com um pouquinho mais de matemática, não é uma matemática muito pesada, né? Para quem quiser se aprofundar, o Varian tem um manual de microeconomia que ele escreveu para curso de pós-graduação. Por um tempo ele foi usado como manual padrão nos cursos de pós-graduação, depois foi substituído por um manual mais completo, que é de um cara chamado Mascoléu, né? Mas ele é um manual interessante, chama Microeconomic Analysis. Vou anotar aqui. Microeconomic Analysis. Eu sempre me confundo, acho que tem um Y em algum lugar aqui. É assim?
Não tá? Bom, me confundi com a ortografia em inglês. Eu não sei se tem um Y aqui. Sim, será? Gente, perdoem meu erro de ortografia se eu estiver fazendo, tá? Mas é do Varian, tá? É um manual do Varian. E se alguém tiver, o Y é antes, né? Obrigado. Já me corrigiram. Isso é bom do... Tá? Então é o manual do Varian, tá? E se alguém tiver um interesse, quiser um estudo mais detalhado, é muito legal a parte de produção dele e a parte de consumidor também, né? Bem no estilo do Varian, para quem gosta do Varian, né? É um livro muito, ele é muito sintético e tudo mais, mas ele usa essa expressão que eu gosto, né? Isso aqui é a elasticidade de escala da função de produção, né? De f de x. F de x1, x2. Bom, então vamos medir, se esse termo aqui for maior do que 1, eu tenho rendimentos constantes, crescentes de escala. Se ele for menor do que 1, rendimentos decrescentes. Se for igual a 1, eu tenho rendimentos constantes, né? Eu quero saber se a minha função está em um determinado ponto x1 e x2, ela apresenta localmente rendimentos crescentes, decrescentes ou constantes de escala. E agora eu tenho dois argumentos, eu não consigo mais olhar simplesmente esse gráfico aqui, né? O que eu vou fazer é um teste. O que acontece quando eu faço o alfa se aproximar de 1, tá? Quer dizer, eu estou fazendo uma variação percentual bem pequenininha em x1 e x2, né? Alfa menos 1 é um número bem pequenininho. Tá? Qual que é o limite dessa expressão quando o alfa se aproxima de 1, né? Qual que é o problema? Esse limite aqui eu não consigo calcular, porque quando o alfa se aproxima de 1, estou assumindo que a função de produção seja constante, é claro, né? Quando o alfa se aproxima de 1, f de x1 e de alfa x1, alfa x2 se aproxima de f de x1 e x2, esse numerador tende a zero, mas alfa menos 1 também tende a zero, o denominador também tende a zero, não sei o que vai acontecer. O que eu posso usar aqui é a regra de L'Hopital, né? Isso daqui é o limite quando alfa tende a 1. Eu vou usar o L'Hopital aqui, tá? O teorema de L'Hopital, né? Tá? Isso aqui é o limite quando alfa tende a 1, da razão entre essas derivadas, né? Então, da derivada em relação à variável que está tendendo para esse limite, né? Então, a derivada em relação a alfa de f de alfa x1, alfa x2, dividido pela derivada em relação a alfa de alfa menos 1, f de x1, x2. Bom, agora isso daqui a gente consegue calcular, né? Então vai ser o limite quando alfa tende a 1. Essa derivada aqui eu vou usar a regra da cadeia, né? Vai ser a derivada de f em relação a... E eu vou... aqui, só para deixar a notação mais clara, tá? Eu vou usar... Alfa tende a 1, tá? A derivada de f em relação ao seu primeiro argumento. Não sei se vocês estão acostumados com essa notação. Então, f1, tá? De x1, x2, eu vou usar essa notação, é igual a derivada parcial de f em relação a x1, tá? Assim, da mesma maneira que f2, né, a derivada parcial de f em relação a x2, né? Porque senão pode gerar confusão, né? Porque o que eu estou chamando de f1 aqui é a derivada de f em relação ao seu primeiro argumento, tá? Não necessariamente x1, ao que está aparecendo como seu primeiro argumento, né? Então a derivada de f em relação ao seu primeiro argumento, calculada no ponto alfa x1, alfa x2, tá? No final, como o alfa vai converger para zero, vai ter sendo calculado no ponto x1 e x2, né? Então, a derivada de f em relação ao seu primeiro argumento, vezes a derivada desse primeiro argumento em relação a alfa, que é x1, né? x1 vezes f1 de x1, mais a derivada de mais x2, tá? A derivada do segundo argumento em relação a alfa, que é x2, vezes a derivada de f em relação ao seu segundo argumento, calculada em alfa x1, vírgula alfa x2,
tudo isso aqui dividido pela derivada do denominador em relação a alfa, né? Mas aqui o alfa só aparece aqui, né? Então a derivada do denominador em relação a alfa vai ser o fator que está multiplicando esse alfa aqui, que é f de x1 e x2. Né? Deixa eu apagar essa referência que eu pus sobre o vale aqui, tá? Depois eu mando para vocês a referência se alguém tiver interesse. Então esse limite aqui a gente consegue calcular fácil, né? Esse limite aqui vai ser... o que acontece com esse termo aqui? Quando alfa vai para 1, eu vou ficar com x1. Né? x1 é f1 f1, a primeira a derivada de f em relação ao seu primeiro argumento, calculado no ponto x1 e x2. Né? Bom, a derivada de f em relação ao seu primeiro argumento é a produtividade marginal do insumo 1. Né? Então aqui eu vou ter a produtividade marginal do insumo 1, mais x2, que multiplica a produtividade marginal do insumo 2. Tudo isso aqui dividido por f de x1 e x2. Né? F de x1, x2. Na verdade a gente já chegou onde queria, só que ainda não está vendo. Tá? Isso aqui vai ser igual ao quê? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir essa fração em dois termos, x1, produtividade marginal de x1 dividido por f de x1, tá? Então seria isso aqui, né? Eu vou x1, produtividade marginal do insumo 1, dividido por f de x1 e x2, mais x2, produtividade marginal do insumo 2, dividido por f de x1 e x2. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou dividir, assumindo que x1 e x2 sejam positivos, eu posso dividir o numerador, nessa primeira fração eu posso dividir o numerador e o denominador por x1, não altera nada, né? Então corto o x1 aqui, passo o x1 dividindo o meu denominador, e vou fazer a mesma coisa aqui, corto o x2 e passo o x2 dividindo o meu denominador, né? Bom, então vai ser o quê? Vai ser a produtividade marginal do insumo 1 dividido por o quê? Bom, o que eu vou ter aqui embaixo? Eu vou ter a minha função de produção dividido pelo emprego do insumo 1. Isso daqui é a produtividade média do insumo 1. Produtividade média. Esses saltos que está dando essa tela, eu não sei o que está acontecendo, mas produtividade média do insumo 1 mais a produtividade média. Produtividade marginal do insumo 2 dividido pela produtividade média do insumo 1. Né? A elasticidade, né, medida no ponto, a elasticidade de escala no ponto, tá, da minha função de produção, né, no caso que eu tenho múltiplos insumos. Oi. Aí no segundo termo, a produtividade média do insumo 2, você tem razão, perfeito, obrigado. Né? Perfeito, né? Então, no caso em que eu tenho muitos insumos, tá, a elasticidade de escala da minha função de produção, calculada no ponto, é o somatório das razões entre as produtividades marginais e as produtividades médias. Né? Se eu tenho só um insumo, é o caso que a gente olhou anteriormente, era produtividade marginal sobre produtividade média. Né? Se eu tenho dois insumos, produtividade marginal do insumo 1 sobre produtividade média do insumo 2 e assim por diante. Né? Então aqui a gente tem uma forma de testar, né, se a minha função de produção apresenta rendimentos localmente, é claro, né? Se ela apresenta rendimentos crescentes, decrescentes ou constantes de escala, simplesmente olhando para a soma das ações entre essas produtividades, tá? Eu vou usar isso aqui mais para frente. A gente fez um pouco de matemática aqui, né? Eu acho que acredito que nada muito complicado para vocês, né? Uma matemática relativamente simples, mas tem cálculo. A gente usou o teorema de L'Hopital, usou a regra da cadeia para derivar. Tudo isso vocês já devem ter aprendido. Se não aprenderam, né, corram atrás, vocês precisam saber, né, enfim. E esse é um resultado que depois, quando a gente estiver falando de custo, a gente vai retomar, vai falar que tem um conceito de economias e deseconomias de escala que vai ser um espelho da existência de rendimentos constantes, crescentes ou decrescentes de escala. Tá? Então, a gente retoma esse ponto
mais para frente. Eu estou vendo aqui que a gente tem só mais 4 minutos, então o que eu vou fazer, eu vou continuar amanhã, tá? Eu acho que tá uma boa hora da gente parar. Talvez vocês queiram digerir um pouquinho isso, né? Veja, a gente falou de pouca coisa hoje, né? O que eu fiz aqui é um pouco de conta, eu acho que é um exercício interessante. E eu acho bastante interessante, uma coisa que a gente tem que praticar, pelo menos para mim, quando eu estudava, né? E ainda hoje, né? Quando eu estou pensando um problema que envolva a modelagem econômica, especialmente microeconomia, pensar com esses gráficos, né? Você pensar, se a função tiver essa cara, tiver esse jeito, praticar essas variantes aqui, isso ajuda bastante, né? Especialmente para quem gosta de pensar mais visualmente, que é o meu caso, se for de vocês também, isso aqui eu acho que ajuda bastante, tá? E também esse negócio de fazer conta também ajuda, né? Porque, na verdade, o que a gente está fazendo aqui, primeiro eu cheguei aqui a um resultado que eu só conseguia chegar para o caso de uma variável, uma função de produção com uma variável, né? Daí de falar, bom, a partir disso eu tenho uma intuição de que talvez eu possa fazer com muitas variáveis, né? E a gente chegou a um resultado aqui que é uma generalização, né? Quando a gente pegou aqui, ó, tenho 2 variáveis, é trivial, né? Estender isso aqui para n variáveis, é só colocar mais um tema aqui, não muda nada, né? A gente chegou aqui a um caso mais geral, então, com muitas variáveis e de uma maneira bem tranquila, assim, né? Então, talvez seja mais isso que eu queria passar de moral da história dessa aula de hoje, tá? Então, na aula de amanhã eu concluo isso aqui. Daí tem 2 conceitos que eu ainda quero falar, né? De ideia de curto e longo prazo e de lei dos rendimentos marginais decrescentes. Vocês já conhecem, é só para a gente não deixar no vácuo, né? E, então, possivelmente, na aula de amanhã a gente começa a falar daquilo que a gente chama de maximização de lucro, oferta da firma, tá? A gente vai usar, tá, esses resultados mais matemáticos que eu estou chegando aqui, a gente vai usar, né? Vai usar e vão ser bons atalhos para a gente, então é bom vocês terem isso fixo, tá? Então, é isso, gente, a gente continua amanhã, tá? O pessoal estava aqui preocupado com a gravação da aula, deu certo, tá? Eu gravei, tá? Eu vou parar agora a gravação.